Muito bem, pessoal. Olha só, no século XVII, durante a União Ibérica, ocorreram duas invasões holandesas no Nordeste brasileiro. Essas invasões ocorreram por quê? Bom, vamos pensar primeiramente. O que foi a União Ibérica? Foi uma união entre 1580, e 1640 das duas coroas, Portugal e Espanha, estavam sob o mesmo comandante, sob o mesmo líder, pelo mesmo governante. Isso em virtude do quê? De Portugal ter perdido o seu rei, e com isso extinto a sua dinastia, em 1578. A partir daí, o que acontece? A Espanha toma conta de Portugal. Portanto, o lógico do lógico, Os inimigos da Espanha passam a ser também inimigos dos portugueses, já que Portugal passou a ser domínio espanhol. Como o Brasil, no caso lá, era meio que terra de ninguém ainda, nessa fase aqui, muitos países, muitas nações, inimigos da Espanha inclusive, começaram a fazer incursões, ou seja, invasões ao nosso território. E dentro dessas invasões a gente pode citar o inglês, os franceses e os holandeses. O que o pessoal vinha fazer aqui? O holandês veio saquear. O francês, de certa forma, fundar colônias, mas por que não também saquear? O holandês, aqui no caso, ele tinha relações estreitas com Portugal em função, principalmente, do comércio com a cana-de-açúcar, que muito interessava o holandês. Além disso, o holandês, no passado recente, ele tinha conseguido, uns 10, 11 anos antes, a sua independência em relação à Espanha. A Holanda era território espanhol. Independência da Holanda em relação à Espanha. Então já havia uma rivalidade muito grande entre os dois, já que a Espanha perde o território para o holandês, para o povo holandês. O resultado disso na prática, o que é? O início de uma animosidade entre os dois, e que piora quando Portugal, no caso agora a Espanha, proíbe o holandês de fazer o comércio de cana-de-açúcar. Por isso, das duas invasões que ele cita aqui. Aonde foram essas duas invasões? A primeira delas foi na Bahia, que era a nossa capital na época, a capitania da Bahia. Que é a Bahia, bonitinho. E a outra invasão foi em Pernambuco, principal centro produtor de açúcar do Brasil na época. Perfeito? Vamos ver se a gente acha alguma coisa similar nas questões aqui. Vamos ver. Na letra A, os franceses já haviam invadido o Brasil em ocasiões anteriores. Já haviam, Mas não está falando a respeito das invasões francesas, e sim das invasões holandesas. E aqui ele está atrelando a francesa como se ela tivesse alguma coisa a ver com a holandesa. Falso aqui. As rivalidades entre portugueses e espanhóis estavam beneficiando o comércio francês. Não tem nada a ver com a encrenca também. Francês, holandês são diferentes os objetivos, os motivos e tudo mais. A letra C. Os ingleses ocupavam portos estratégicos para a exportação de produtos coloniais. Também está atrelando, de certa maneira, o holandês ao inglês agora. Mentirosa informação. Os holandeses pretendiam ajudar Portugal contra o domínio britânico no Brasil. A Inglaterra ainda, nesse momento, não era uma potência a ponto de dominar nada, muito menos aí um território de Portugal. A Espanha, em guerra com a Holanda, proibiu os holandeses de comercializarem o açúcar produzido na colônia portuguesa na América. Certíssimo. A letra E é a única correta. Pode marcar aí.